Bom, Débora, boa tarde, um prazer estar com você aqui nessa conversa, Tarde. principalmente para a gente conhecer um pouco mais o seu trabalho, né? E o que você traz para a gente. A gente vai começar a ver um pouco, né, esse portfólio que você apresenta. Você começa aqui com um trabalho, uma série de fotogravuras, né? É, com colagem digital, onde você parte um pouco de imagens de arquivo, né? Eu também sou uma pessoa que trabalho muito com questão de imagens de arquivos, e nessas imagens você se apropria um pouco da internet, imagens apropriadas da internet. Primeiro eu queria que você falasse dessas imagens, desses documentos do seu pai, dessas imagens apropriadas da internet e depois da técnica, né? Desse início seu de pesquisa aqui a partir desse trabalho. Tá, legal. Prazer, Priscila, obrigada. Bom, então esse trabalho, o nome dele é Laissez-Passer, porque ele é um documento que ele é expedido para pessoas que se tornaram apátridas. Então, o que acontece, né? O meu pai saiu do Egito em 61, e ao sair do Egito, ele ganhou esse documento, e esse é o único documento que ele traz de navio para o Brasil. Então, esse é um documento que me deixa muito marcada, assim, muito marcada. Ele é quase do início da minha pesquisa, desde então eu venho trabalhando muito com arquivo, é muito recorrente, assim, o arquivo para mim é um lugar muito importante tanto de pesquisa como de fabulação, de autoencontro, de autoficção, de elaboração de diversas questões, mas esse principalmente, o laissez-passer, ele tinha uma coisa que me deixava muito impactada, que laissez-passer significa deixar passar, em francês. Uhum. Então, ele é como se fosse um passaporte, né, que deixa você ir para outros lugares, mas que em árabe está escrito não volte. Então, é sem retorno. Você vai, mas você não volta. É. Então, isso para mim foi muito, assim, muito marcante, porque de fato você pensar que você não pode retornar para a sua origem, assim, é você pensar que você não pode retornar para o país onde você nasceu. E aqui, em termos de, além desse documento, né, uma imagem de um documento da sua família, você, do ponto de vista da técnica, é interessante que você faz uma impressão em metal e aço, né? É interessante, porque você não faz em papel, né? É como se fosse uma imagem fixa, dura, né? Em metal, em aço, né? Como se fosse uma marca, né? Que não se rasga, né? Que não se apaga, né? É uma marca permanente, diríamos. É interessante como você pega, né? Que é um documento em papel, mas você traz esse documento tão forte aí para a história da sua vida, para uma chapa de metal e aço, não à toa, né? Aí seu trabalho ele ganha, né, esse lugar, né? Eu acho que a questão da botânica, da planta, né, da onde veio a planta, né, da colonização, da alimentação, né, em última instância, do solo, da vegetação, né? Aí sim você traz de maneira mais contundente, né, nesse trabalho. Jardim da aclimatação. Aí sim, aqui eu acho que se assume esse lugar, né, de discurso, de fala, né? Interessante esse trabalho. Fala um pouco dele. Esse trabalho foi muito maravilhoso, assim, de fazer, foi muito bom. Ele foi também feito depois dessa residência lá no Jardim Botânico, e ele é um trabalho onde eu percebi também, nessa época, assim, em 2016, a gente ainda não falava muito, pelo menos eu nem tenho lembrança de falar muito sobre questões de colonização, assim, ou principalmente sobre essa questão de sermos europeizados, ou de decolonização, que hoje a gente fala muito, né? Meu trabalho lida com decolonização,
Na época ainda não, a gente ainda não estava muito com essa questão em foco. E o que eu percebi dentro da biblioteca do Jardim Botânico, fazendo pesquisas na própria biblioteca, foi um documento de Dom João falando que queria somente plantas exóticas no Jardim Botânico e que não podiam ter plantas brasileiras no Jardim Botânico. Nossa, que incrível isso! Pois é. Eu achei, aí eu fiquei muito embasbacada também, assim, quer dizer, o próprio documento ele te dá, né, ele quase te entrega o trabalho, né? Assim, ali foi quando eu comecei a Agora perceber tem agora tem uma questão interessante nesse trabalho, né? Que eu acho que, mais uma vez, né, você parte de um documento, né? sim, Material de arquivo, que nem ali no primeiro da história sua pessoal, aí você vem para a história do seu país, né? Diríamos assim, colonização do processo das nossas paisagens, né? Dos nossos modos de ser, de vestir, enfim, mas com foco nessa questão da botânica, da vegetação. É interessante, porque esse trabalho aqui, ok, você trabalha, tem a questão da impressão, né? Mas você trabalha como se fosse um gabinete de curiosidades mesmo, exatamente. né? Mostrando, né? E essa ideia do gabinete de curiosidade também é desse colecionismo do outro, né? Como se o Brasil, né, fez parte da coleção, né, do processo de colonização português, né? Então as nossas plantas, né, esses instrumentos que você traz, esses vidros, a maneira como você coloca isso aqui, né, com placa de Petri, né, parece um laboratório, inclusive, né? Que é o que o Brasil foi, né? Um laboratório, né? Nossa, aí já vai para uma outra coisa, né? Aqui, esse último trabalho, né? Futuros possíveis, né? Pois é, esse trabalho eu fiz ano passado, na quarentena. Então, foi bem no meio da quarentena, assim, foi dentro de uma residência online que chamava Possible Futures. E aí, muito o que passava na minha cabeça, eu não sei ainda muito bem o quanto ele... Quer dizer, claro que ele se relaciona na questão da paisagem, né, dentro da minha pesquisa, mas ele tinha muito esse lugar de perceber o quanto a gente estava distante dessa paisagem, o quanto a gente estava trancafiados em casa, e quer dizer, quais são esses futuros possíveis. A residência tinha um pouco esse mote, e a exposição também, assim. Então, o que eu acabei conseguindo fazer foi triturar diversos tipos de planta dentro da minha própria casa, e aí fui colocando essas plantas no pote. Voltei a andar pela região, pegar plantas do gramado, plantas, enfim, da minha casa também, alguns temperos, inclusive, e que eu passei a colocar um pouco, uma coleção bem pequena, mas consegui triturar eles e colocar num potinho. Tinha como se fosse uma bula de remédio. Então, a ideia é que essa fosse uma fotografia bem próxima, mas que ela trouxesse um pouco esse remédio, assim, como se a gente pudesse comer essas plantas de alguma forma e nos lembrar dessa natureza que estava tão afastada, assim. Na verdade, é um pote de cima, esse azul, ele é até uma fita crepe que estava em volta, ele estava bem, assim, bem laboratório dentro da minha casa, o ateliê virou casa, né, então estava essa mistura, assim, um pouco. E aí eu fui aproximando a câmera e fazendo essas imagens, assim. Acabou que elas ficaram num lugar muito desconstruído, né, eu acho que ela tem uma coisa que é bem etérea, assim. Eu acho que num primeiro olhar você não percebe que é isso, né? Acho que tem total sentido, o que é também interessante, né? Uma paisagem abstrata, onde você percebe que é uma planta triturada, né? Onde é uma mistura, e na verdade aí você resgata, né? A questão da paisagem, né? E coloca a paisagem no lugar da alimentação, né? É interessante isso, né? O seu lado taurino, estou brincando, mas é a questão da paisagem, né? Que é a planta
mas que é uma planta medicinal, né? Uma planta para você comer. A mesma forma desse pote é a forma da bússola, né? Talvez Isso. você tenha encontrado uma saída, né? É. Acho que era uma Na tentativa também, né? alimentação, né? É, Medicinal. É, é. Acho que era uma tentativa, assim, de sair, né? eu acho que é interessante porque você parte de uma discussão, né, de imagem de arquivo, né, do processo de colonização do Brasil, das nossas paisagens, das nossas plantas, né, do olhar crítico às nossas paisagens, né, elitista, hegemônico, né, quando você traz aquele projeto do Jardim Botânico, e aí você transforma as paisagens em alimentação, né? Então é bonito, né, nesse final de trabalho, você também apresenta uma paisagem, né, um pouco abstrata, né? Você sai do lugar do figurativo aqui, do arquivo, né? É como se esse pote visto de cima fosse também um foco, né? Fosse Uma uma lente, luneta, né? uma Uma lente, luneta, exatamente. né? É, ele Muito tem um bonito. pouco isso. É, Parabéns pelo trabalho, um trabalho super bonito, ao mesmo tempo ele tem esse olhar crítico, né? Em relação a esse trajeto que você constrói, né? Mas também um olhar poético, né? Eu acho que tem uma delicadeza aqui na maneira como você trabalha com os materiais, né? E também uma multiplicidade de linguagem, né? Trabalha com a sim. gravura, né? Com a É. materialidade, né? Aqui com a fotografia, né? Muito bom falar com você, parabéns aí pelo Ai, trabalho. que bom, Priscila. Eu que super agradeço, foi ótimo.